saiu derrotado, mas jogou muito bem. Tinha revista, jornal que antigamente Serginho e Jota faziam placar moral. Acho que a própria placar fazia placar moral. De repente o torcedor do Cruzeiro agora tá falando, não, era para ser um 5-2 pro Cruzeiro, jogou demais. O Arrascaeta tá numa grande fase, hoje não fez gol, mas que bela partida. Jota, como o Serginho disse, professor doutor da narração do futebol brasileiro, boa noite para vocês, bem-vindos ao Troca. Boa noite, Thiago, boa noite, Bárbara, boa noite também, Eduardo Moreno, boa noite a todos. Mais de 21 mil torcedores aqui acompanharam esse jogo, Corinthians e Cruzeiro. Sérgio Xavier não gostou, assim como muita gente, do primeiro tempo. Segundo tempo melhorou um pouco, Sérgio? Boa noite. Boa noite a todos no Rio. Olha, gente, o que aconteceu hoje foi, bom, primeiro que o Mano tomou uma decisão, que é uma decisão que parte da torcida do Cruzeiro já não gostou, mas que eu pessoalmente acho inteligente para a temporada. Ele está poupando aos poucos os jogadores, né? Então, De Arrascaeta não começou, Robinho não começou, Dedé nem estava aqui, Edilson também não. E aí, no primeiro tempo, né, o Cruzeiro, né, com o Barcos, né, perdendo a sua primeira chance no primeiro minuto de jogo, né, o Cruzeiro tocou a bola, tipo assim, olha, quando chegar o segundo tempo a gente faz as substituições e ganha o jogo no segundo tempo. Só que aconteceu uma coisa. O Jonatas, centroavante do Corinthians, se machucou. E aí entrou o Pedrinho. Com isso, o Corinthians começou a ganhar o meio-campo. E aí, ganhando o meio-campo, o jogo não ficou tão à feição quanto o Cruzeiro imaginava, quanto o Mano se preparava para, no segundo tempo, fazendo as mexidas, conseguir a vitória. No segundo tempo, ele coloca o Robinho já no início, né, no intervalo, né, e aí se esperava que com o Robinho, já com o Thiago Neves, ele se entendendo, o Barcos está vivendo uma boa fase, está tocando bem a bola, porém, né, o Corinthians foi crescendo, Jadson começou a aparecer mais no jogo e o Romero, né, que foi hoje, né, eu acho o melhor em campo, né, ele constrói a jogada do primeiro gol, né, ele começa a jogada e depois acaba concluindo, né, num lance que o lateral esquerdo Danilo Avelar participou muito bem, o lateral do Corinthians, o Corinthians faz ali o primeiro gol. O Cruzeiro perdeu duas chances muito claras com o Barcos, uma cabeçada e depois uma bola que o próprio Danilo, não, quem tirou foi o Léo Santos, né? Não, ou foi o Danilo? Eu acho que foi o Léo. Bom, enfim, tiraram da linha e o Cruzeiro acabou não marcando o gol. Então, a gente viu hoje o Cruzeiro vai ficar um pouco com a impressão que poderia ter saído com um resultado melhor de Itaquera, mas o Corinthians foi extremamente eficiente e superando, né? Eu acho que vamos dizer, quase que um trauma, né, nesses últimos tempos, que é perder jogadores. Perdeu vários jogadores e hoje conseguiu sair com os 3 pontos, né, nessa história desse jogo. Serginho, claro que o torcedor não... Imagino, né? Eu sou muito otimista, vejo as pessoas com bom coração, não torcem para ninguém sair de campo por lesão. Mas foi fundamental para a vitória do Corinthians, como você disse. O Pedrinho, ele entra sempre bem, já foi assim no primeiro semestre da temporada. O Pedrinho, ele vai se tornar titular desse time? Tá com cara de que ele vai ganhar uma vaga titular? Ou a característica dele ainda coloca ele no banco como opção? Olha, Maranhão, quando a gente vê o jogo antes do Pedrinho e depois do Pedrinho, e não é só por ele, né, mas é pela movimentação. O Corinthians, que estava perdendo o meio-campo, consegue, né, com o Pedrinho do lado direito do campo, com a perna esquerda, ganhar uma força. Quer dizer, sempre você tem 2, 3 jogadores do Cruzeiro ali esperando, né, algum drible do Pedrinho, né? E com isso abre espaço para mais gente, né? O Jadson se movimenta melhor, o Romero passa a ser menos marcado e facilita a vida de todo mundo. Então, assim, a resposta, Maranhão, olhando o jogo de hoje e olhando outras partidas, é que sim, né? Aos poucos o Pedrinho deveria, né, ser o titular absoluto, né? Ainda não é, mas olha, eu acho que vai ser por pouco tempo. Bárbara Moreno, colocar vocês no papo junto com o Jota, com o Serginho. O Jadson, a responsabilidade dele voltou a ser muito grande com a saída do Rodriguinho, né? Ele volta a ser titular, fazendo uma função
Uma que ele chegou a reclamar, ele gosta de jogar no meio, mas ele não quer ter tantas obrigações. O tal do box-to-box, ele joga de área a área. Como é que você entende que o Jadson pode melhor ajudar o time do Corinthians? Eu acho que nesse momento, Maranhão, sabendo que tem a ausência do Rodriguinho e o Jadson não era um jogador que vinha sendo titular na equipe dos Marlós, é uma oportunidade que ele tem de jogar. Assim. E eu acho que esse meio-campo do Corinthians ainda vai passar por algumas mudanças ao longo da temporada, pelas perdas, também por algumas lesões. O René Júnior sai machucado, vai ficar um tempo fora, o Ralf está voltando. Então, hoje o Douglas foi testado também na função do René. O Jadson é uma responsabilidade, eu queria até fazer uma pergunta para o Serginho, ele que estava lá no estádio, se ele acredita que o Jadson tem condições de dar conta. Eu acho que o Jadson pode ser, nesse primeiro momento, uma solução para o Corinthians. Ele é um jogador que tem um bom passe, ele é um jogador que marca bem, se precisar, então até um pouco mais que o Rodriguinho, na minha opinião. Então, no visual tá parrudinho, não tá não? Tá um pouquinho, você deu uma cornetada nele aqui, né? Nossa, talvez ele esteja usando uma camisa um número menor. Mas é um jogador bom na bola parada, então eu acho que nesse primeiro momento pode ser uma oportunidade para o Jadson de entrar no time. Eu acho que ele tem condições de fazer, de repente, não tão o mesmo papel que o Rodriguinho tinha no time, mas eu acho que ele pode conduzir esse meio-campo. Eu não sei qual é a impressão do Serginho que acompanhou a partida de perto hoje. Pois é, Bárbara, o Jadson já foi, né, a principal referência do Corinthians, né? E, quer dizer, ele já foi realmente o camisa 10. O Rodriguinho, né, se transformou no camisa 10, né? E aí o Jadson ficou num papel secundário. Ele pode sim reassumir esse papel dele, só que ele não vai fazer fisicamente, né, o que o Rodriguinho fazia, né? Não tem jeito. Os outros jogadores vão ter que ajudar um pouco. Então, é por isso que eu acho que é importante você ter um jogador que consiga no 1 contra 1, né, né, se transformou no camisa 10, né? E aí o Jadson ficou num papel secundário. Ele pode sim reassumir esse papel dele, só que ele não vai fazer fisicamente, né, o que o Rodriguinho fazia, né? Não tem jeito. Os outros jogadores vão ter que ajudar um pouco. Então, é por isso que eu acho que é importante você ter um jogador que consiga no 1 contra 1, né, atrair um pouco a atenção e tirar um pouco o holofote de cima do Jadson. Eu acho que isso aconteceu hoje, no momento que o Pedrinho acabou entrando em campo. E aí liberou um pouco, né, o espaço. E o Jadson hoje, Bárbara, foi muito inteligente, porque ele ficou procurando ali espaço entre as linhas, entre os zagueiros e os meias, para receber a bola, e às vezes ele fazia o inverso, ele ia lá buscar a bola mais perto, né, dos zagueiros do Corinthians. Então, essa intensa movimentação que ele fez, sobretudo no segundo tempo, acho que foi fundamental para melhorar a vida de todo mundo, para melhorar a vida, por exemplo, do Romero, né, que encontrou seus espaços e marcou 2 gols. E o Corinthians tem outros jogadores que o torcedor ainda está observando, está tentando descobrir como é que eles vão se encaixar, como é que eles vão se desenvolver na equipe. O Henrique na zaga, todo mundo conhece muito bem o futebol do Henrique, é veterano no futebol brasileiro. Parece que quando entra bem. Hoje fez uma boa partida segura. O Douglas é novidade nesse time. O lateral Danilo Avelar acabou de chegar. Parece que o Danilo vai resolver um probleminha ali na lateral, pelo menos vai ser um cara seguro e com opção ofensiva. E o Douglas, ele tem uma missão um pouco mais complicada. Fez uma boa partida para você, Serginho? Fez uma boa partida, mas o próprio Osmar Loz, antes, né, nas entrevistas, já deixou claro, olha, o Douglas não é bem, né, o Maicon, né? Quer dizer, não é aquele jogador que vai fazer, né, vai aparecer em tudo que é ponto do campo, né? Ele é um jogador que gosta de se projetar mais, gosta de chutar, né? Ele tem uma canhota muito boa, mas não dá para esperar o que o Maicon fazia. Então, eu acho que aí tem um decréscimo de qualidade. Não adianta achar, por exemplo, que na defesa, né, sai o Pablo, sai o Balbuena, né, e você vai trocando e qualquer um que entre ali vai dar conta. Não é bem assim, né? Então, o Henrique na zaga, ele virou a referência, e ele não era a referência. A referência era sempre o Balbuena, e antes era Pablo e Balbuena. Então, assim, tem um decréscimo de qualidade que o próprio torcedor corintiano vai ter que se acostumar, né? Não é um Corinthians tão forte quanto já foi. Agora, esse Corinthians pode ser eficiente hoje contra uma grande equipe, que é o Cruzeiro, se mostrou eficiente. Não me parece que isso vai se repetir sempre, mas algumas vezes o Corinthians, eu acho que vai conseguir suprir essa diferença de qualidade, né,
com um sistema, né? O Corinthians segue tendo um jeito de jogar e isso é muito importante. Tem o Léo Santos, muito jovem também, jogou hoje e ajudou nessa composição aí da defesa aí para não tomar gol. Foi um dos jogadores importantes ali, é muito jovem ainda, né? Mas ele é uma opção aí. É um Corinthians nervoso, viu, Moreno? Oi? Diga, Serginho. O Léo começou muito nervoso ali no primeiro tempo. Aos pouquinhos, o Cássio até teve um momento que falou alguma coisa para ele, uma jogada que ele deu uma atrasada perigosa, né? E aí parece que aos pouquinhos também ele foi acalmando. Quer dizer, quando o time melhora, isso acaba contaminando quem entra um pouquinho mais pilhado. Muito garoto, no segundo tempo já fez um bom segundo tempo, Moreno. É um Corinthians que mesmo quando vence não faz partidas brilhantes, leva muito susto pelo menos. Serginho, Jota, queria agradecer demais a participação de vocês, boa noite. Boa noite. Boa noite, gente, obrigado. Valeu. Boa noite, valeu. Thiago, acho que deu um susto ali, né? É.